Hoje vamos iniciar uma série de estudos bíblicos com a temática da família. E eu quero te motivar a cuidar do bem mais precioso que Deus te deu. Quero acolhê-lo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Pegue a sua Bíblia e o texto de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 16 até o 31. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem, possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade lhe ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Versículo 29. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Verso 31. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Amado irmão, amada irmã, para iniciarmos a nossa conversa, se há um tema que ocupa boa parte das nossas orações, esse tema, eu diria, é a família, com toda certeza. A família é algo muito especial para Deus. Ela foi criada como um projeto de exaltação à vida em comunidade. A família é importante para Deus e é também importante para a igreja. E por isso nós desejamos colaborar para a transformação e o fortalecimento desse núcleo tão importante. Para isso, é preciso convidar Jesus para entrar em sua casa. E foi exatamente isso que Pedro fez logo no início da sua vida como discípulo de Jesus Cristo. Vamos ao estudo? Então, esse é o nosso primeiro tema. Eu quero Jesus em minha casa. O texto bíblico que acabamos de ler, de Marcos 1, 16 ao 31. E o nosso objetivo com esse estudo é refletir e descobrir qual o propósito de se convidar Jesus para casa. Então vamos à nossa primeira parte, compreendendo o texto. Após a prisão de João Batista, Jesus vai para a Galileia e começa seu ministério. A visão de Jesus era um exercício ministerial comunitário. E nesse sentido, ele começa a chamar pessoas para caminhar ao seu lado no anúncio do reino de Deus. E os primeiros a serem chamados foram os irmãos Simão e André. Em seguida, os irmãos Tiago e João também se unem ao mestre. Agora, 3 pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, começa aqui o projeto de discipulado de Jesus Cristo. A chegada de Jesus em suas vidas mudou a rotina deles. E o trabalho como pescadores de peixes
deu lugar a um novo propósito: pescar pessoas. Segundo, após chamá-los, Jesus os leva para a sinagoga, onde passa a ensinar, conforme o versículo 21. Nesse espaço de ensino, os discípulos se deparam com a libertação de uma pessoa endemoniada. A sinagoga era um espaço de educação, e por meio da educação, as mentes e os corpos são libertos. E eu vou repetir: por meio da educação, as mentes e os corpos são libertos. Importante isso para nós, conforme João 8,32. A libertação ocorrida naquela sinagoga atingiu a pessoa endemoniada e também as pessoas que ouviam os ensinos de Jesus, nos versos 22 e 27. E número 3, o projeto discipulador de Jesus Cristo é para além da rua e da sinagoga. Ele quer chegar à nossa casa. Ao sair da sinagoga, o próximo destino é a casa de Pedro, no verso 29. E chegando lá, Jesus se depara com a notícia de que a sogra deste estava doente, no versículo 30. É em direção a ela que ele se movimenta. Se aproxima, toma pela mão e a febre a deixa. Diante disso, a mulher passa a servir. Que bênção, não é mesmo? A ação libertadora de Jesus na sinagoga agora acontecia na casa de Pedro. A mulher havia sido curada. Jesus foi levado para a intimidade da casa, a ponto de lhe mostrarem a mulher doente. E assim, nós entramos no segundo bloco do nosso estudo, vivendo a palavra. Assim como Cristo deseja habitar o nosso coração, Ele também quer ter estadia em nossa casa, em nossa família. Por meio deste texto, alguns desafios nos são apresentados. Então, vamos a eles, né, meu amado irmão, minha amada irmã? Vamos ver quais são esses desafios que se destacam neste texto. Então, vamos lá. Primeiro, aceitar o chamado de Jesus muda a nossa rotina. Olha, isso é de fato inevitável. Quando a pessoa deixa Jesus trabalhar em sua vida, a vida muda. Tudo muda. A opção por uma vida em discipulado coloca em xeque a nossa rotina e traz muitas mudanças. E elas, quando são propostas por Jesus, você pode ter certeza, são sempre visando o nosso crescimento. É preciso não temer, confiar e ir com Jesus. Cristo não nos obriga, Ele nos convida. Que lindo isso, hein? Versículo 17. O nosso segundo desafio, olha só, ser discípulo e discípula é se dispor a aprender com o Mestre. A palavra de Deus é libertadora. Tem a função de transformar a nossa mente. O primeiro ato de Jesus foi levá-los a um lugar de aprendizagem. Qual o valor que damos ao estudo da Bíblia? Está aí uma questão para nós pensarmos, não é? Como nós estamos dando o devido valor à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus? Será que estamos dando atenção para isso? Você pode pausar o vídeo e dar uma olhadinha nesta referência de Salmo 119, de 15 e também o versículo 16. Tá? 15 e 16. Dá uma olhadinha lá. E o terceiro desafio, olha só. O propósito de Jesus em nossa casa. Muitas vezes, não levamos para casa o que aprendemos na igreja. Outras vezes, limitamos o espaço da presença de Jesus em nossa casa. Uma Bíblia em cima da estante, versículos nas paredes e geladeira, orações na hora do almoço e só. Quando Jesus entrou naquela casa, lhe mostraram quem estava doente. E esse deve ser o propósito de se convidar Jesus para casa.
mostrar as fragilidades, enfermidades e angústias, né? Conforme 1 Pedro 5 e 7. Pausa o vídeo e dá uma olhadinha nesta referência importante. Quer dizer, não somos super-homem, super-mulheres, mulheres maravilhas, não é? Não, isso não existe, amados. Nós temos que nos abrir para Jesus, convidá-lo a entrar no nosso coração, a morar em nosso lar e mostrar para ele quais são os pontos fracos, né? Quais são as causas dos sofrimentos. Precisamos mostrar isso para Jesus. Ele tem poder para curar. E o resultado disso é que podemos nos levantar para servi-lo. Olha que bênção. E assim, querido e querida, nós fechamos este breve estudo. Entre tristezas e alegrias, brigas e perdão, abandonos e encontros, fartura e escassez, nós vivemos e nos relacionamos em família. Ao levarmos Jesus Cristo para a nossa casa, podemos ter a certeza de que Ele cuidará das nossas mazelas, nos tomará pela mão e nos ajudará a levantarmos para servi-lo. A nós, discípulos e discípulas de Jesus, estão postos os seguintes desafios. Olha só. Dispor-nos a aprender cada vez mais. Todo dia é dia de aprender. Todo dia é dia de absorver algo novo. Então se abra para o aprendizado, porque Deus quer te ensinar muito mais. Levá-lo para a nossa intimidade familiar. Não é? Vamos deixar Jesus cuidar do nosso lar, da nossa família. Vamos entregar para Ele as nossas fragilidades, angústias. Né? Vamos fazer isso. Apresentar-lhe as mazelas e enfermidades. Dispor-nos à cura. Ele quer te curar, meu irmão e minha irmã. E servi-lo. Glória a Deus por esta palavra. Que a partir desses estudos, a sua vida e de sua família se transforme cada vez mais. Esse é o meu desejo. E eu quero aqui, neste primeiro desta série abençoada de estudos bíblicos voltados para a família, desejar exatamente isso, que a sua família cresça e se transforme cada vez mais. Aí estão as referências deste estudo, e aqui eu já quero anunciar o próximo. E quando a família não vai bem? E o texto bíblico será 2 Reis 4, de 8 a 37. Eu espero que você tenha gostado deste primeiro estudo bíblico com a temática da família. E lembre-se, cuide do bem mais precioso que Deus te deu. Compartilhe esta mensagem, abençoe alguém. Eu sou o pastor Fábio, da Igreja Metodista em Santa Isabel, e eu peço para que Deus te abençoe abundantemente. Não se esqueça, se não é inscrito, se inscreva no canal e tem muito mais para você. Um grande abraço, nos encontramos no próximo estudo.